A gente vai falar um pouco sobre a vitamina D. O que é importante? É importante todo mundo aqui entender um pouquinho do, do que a gente pode levar de benefício para o paciente. Tá? Por quê? Porque quanto mais o paciente tiver benefício aqui, quanto mais esse paciente tiver retorno, melhor. A vitamina D é uma das coisas que eu fiz uma certa transformação na forma de lidar com ela, tá? Eu acho que esse som vai sair no áudio aqui. E, e eu tratava muito sobre vitamina D, geralmente via oral. E eu descobri que na verdade eu estava cometendo um erro, mas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o legal da medicina é isso, né? Você está sempre aprendendo, sempre tendo algo novo. Então vamos entender primeiro o que é vitamina D, o que acontece, né? A maior parte das pessoas fala assim: ah, eu tomo sol, então eu tenho vitamina D. Ou eu não tomo sol, não tenho vitamina D. O sol é quem dá a vitamina D para o corpo? Não. A vitamina D ela tem duas origens. Uma origem que é animal e uma origem que é vegetal. Tá? A vitamina D3 vem de peixes gordurosos de água fria. E a vegetal vem de fungos comestíveis, a D2. Acontece que ela é ativada pelo sol. Então a gente tem um fenômeno que é um fenômeno de ativação da vitamina D. E não que ela venha disso daí. Então quando você pega os raios UVB, eles transformam a vitamina D3 na vitamina D, que é 80%, 80 a 90% do que a gente tem de vitamina D. E é a vitamina D que vem de origem animal. Então, isso que é uma coisa que a gente tem que ter noção. Tá? A de origem vegetal, a gente tem aqui de 10 a 20%. E aí essa vitamina D, ela tem uma primeira passagem no fígado, uma segunda passagem no rim. Por isso que quando a gente mede o quê? A 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D que já passou pelo fígado. É essa que a gente vai medir. Então, um paciente que aplica, por exemplo, uma injeção, ele não vai ter imediatamente a 25-hidroxivitamina D. Então, eu acabei de fazer a injeção de vitamina D. Ela já aumentou? A pessoa vai medir tempos depois, aumentou muito pouco, porque ela vai ter ainda a passagem hepática. Lembra que quando a gente tem a administração ela é intramuscular, a liberação não é rápida, ela é lenta. Para quê? Para que dure mais para o paciente. Tá? E quais são as funções da vitamina D? Regular a absorção de cálcio e fósforo, saúde óssea, prevenir a osteoporose, especialmente na mulher, atuar no sistema imunológico, cardiovascular, muscular e sistema nervoso central. A vitamina D teve um papel muito importante na época do Covid, em que as pessoas com menor quantidade de vitamina D foram as que mais ficaram internadas. Por isso que aqui a gente tenta manter a vitamina D entre 60 e 80. Vocês vão ver muito médico falando besteira, falando da vitamina D em torno de 40, mas isso está completamente inadequado. Menor que 20 é risco, isso a gente sabe, tá? Menor que 20 é risco. Alguns médicos defendem 40. Agora a Abram começou a defender entre 60 e 80, que é a Associação Brasileira de Nutrologia. Aí o pessoal passa numa outra especialidade que não tem nada a ver, que não entende nada disso, e eles falam: nossa, você está mantendo sua vitamina D em 70, tá alto, tem que parar. Besteira. Vitamina D tem risco a partir de 100. E aí, a partir de 150 pode ter risco renal, sendo que existem protocolos que a gente utiliza para autoimunidade e que esses protocolos a gente mantém a vitamina D às vezes bem alto. Eu não costumo utilizar, mas é muito comum, tá? E ela tem receptores onde? No músculo esquelético, no cérebro, pâncreas e vasos. Por que é importante saber onde tem receptor? Porque é saber onde atua. Então, às vezes você vê aquela pessoa que treina e não fica forte. Você vai ver a vitamina D dele está fraca.
A pessoa tem um problema de memória ou algo assim, vitamina D. Existem estudos sobre a vitamina D e um maior risco de diabetes, a falta de vitamina D. Então você percebe, isso tudo é associado. O que a gente tem de benefício já comprovado? Prevenção de raquitismo, de alterações no osso, como osteomalácia e osteoporose, reduz fratura em idoso, reduz mortalidade por câncer em análises específicas, e em pré-diabéticos tem um efeito modesto, mas reduz glicemia e hemoglobina glicada. Na vitamina D, nós temos alguns benefícios. Por exemplo, um paciente hipertenso, uma pessoa que tem uma hipertensão, ela faz uma vasodilatação, ajuda no controle da pressão. Existem estudos já mostrando que acima de 48 ela reduz taxa de infecção. Olha aí os médicos que falam 40, falta de conhecimento, falta de leitura. As afecções respiratórias que a gente tem, diminui crises respiratórias, reduz o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É o que leva a câncer, leva a infarto e outras doenças. Diminui a inflamação. No músculo esquelético, mineraliza o osso, previne raquitismo, todas aquelas alterações faladas da parte óssea. Também a gente tem a questão de força e equilíbrio muscular, porque como ela trabalha no metabolismo do cálcio, na entrada do cálcio dentro da fibra muscular, ela vai dar mais força. Então é aquilo que eu falei, a pessoa às vezes não cresce o músculo, por quê? Porque está com vitamina D baixa. Melhora a imunidade, melhora a resposta inflamatória e a atividade contra bactérias do corpo, ou seja, para a infecção. Existem diversos benefícios encontrados, tá? Infecções respiratórias na pediatria, doenças autoimunes, ligado à parte de alguns tipos de câncer, no metabolismo da glicose, como eu falei, cardiovascular, saúde mental, gestação, tá? Longevidade celular, ou seja, hoje a gente está trabalhando muito essa questão do aumento dos telômeros, da enzima telomerase, e a vitamina D tem papel fundamental para que as pessoas vivam mais e com mais qualidade, no metabolismo de gordura, na função do pâncreas e na pele, diminui acne e fotoenvelhecimento. O que a gente tem de deficiência e grupos de risco? Deficiência relatada menor que 20. Tá? Menor que 20, você já tem uma maior mortalidade da pessoa, maior risco de infecção, maior risco de eventos cardíacos, cardiovasculares. Quais são os grupos mais vulneráveis? Pessoas acima de 65 anos, especialmente as institucionalizadas. Pessoas com a pele escura em região de pouca luz. Pessoas com doença gastrointestinal, doenças renais, obesos e uso de corticoide, gestante e lactante, e crianças em fase de crescimento. A vitamina D, o ideal funcional é entre 60 e 80, zona de segurança de 40 a 100. Um médico que fala que 80 está em risco, esse não leu, porque todos os estudos, isso já é antigo, que é acima de 100 que começa a ter risco. Toxicidade, só acima de 150, tá? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla de médico? Já tiveram pacientes aqui que mandaram mensagem falando, nossa, doutor, passei num outro médico e ele falou da questão dos 60 e 80. Por isso que eu ensino meus pacientes a mexerem na inteligência artificial e verem justamente isso, essa questão da segurança. E a vitamina D, a gente aplica intramuscular. Por que ela é ideal a intramuscular? Quando a pessoa tem uma má absorção gastrointestinal, baixa adesão oral, ou seja, a pessoa que não lembra de tomar, o dia a dia corrido, tudo mais, e sinceramente é muito melhor você tomar uma injeção a cada 4 ou 6 meses do que você ficar tomando remédio por boca, lembrando todo dia de uma medicação por boca. E estudos mostram seguranças em doses até 600 mil unidades intramuscular, inclusive em idosos e gestantes, como a gente vê o que a gente faz aqui. A gente faz a ADEC 600, tá? A técnica,
A técnica em Z é o que evita extravasamento. E o local preferido é ventroglúteo, tá? Esse é o melhor local para a vitamina D. Por que eu falei que eu cometia muito a falha de prescrever medicação vitamina D oral? Primeiro porque, assim, quando você prescreve o que a própria sociedade pede, você vê que o paciente não consegue manter entre 60 e 80. Esse é o primeiro ponto. Segundo, hoje um paciente me mostrou, semana retrasada, que ele estava pagando R$ 72 na vitamina D. E aquilo sobe 1 ponto por mês. Quando eu faço injetável, eu subo 10 pontos. Ou seja, ele investe R$ 720 para subir o mesmo tanto que uma vitamina D intramuscular sobe, que custa 190 e pouco. Percebeu? Então, assim, isso é ruim, tá? Também da vitamina D é necessário monitoramento de segurança. A gente mede a 25-hidroxi e não a 1,25. Você vê um monte de gente medindo a 1,25. Não tem funcionalidade nenhuma. Isso leva um custo maior para o laboratório, tá? A gente tem que monitorar paratormônio, cálcio e fósforo. Por isso que vocês vão ver. Faz uma vitamina D intramuscular um mês, faz outra mês seguinte, depois que vai fazer de novo, tá? E por isso que a gente faz desse jeito. E o risco de toxicidade, a gente mantém doses menor que 140. Eu mantenho entre 60 e 80, tá? E doses altas, elas têm que ser seguidas com controle trimestral. A cada 3 meses, a gente tem que dosar. Hoje, por causa dos convênios e retorno, eu acabo dosando de 4 em 4 meses. Mas a gente tem sim um controle bem próximo. Basicamente, o que tem que saber de vitamina D é isso. Perguntas. Uma perguntinha, como que, por exemplo, para paratormônio é por conta da conversão renal, que a gente tem que ficar cuidando? Sim, o paratormônio a gente tem que tomar muito cuidado porque ele é ligado à absorção, reabsorção do fósforo. E com a vitamina D, quando sobe a vitamina D, muitas vezes tem uma queda no paratormônio, ou às vezes você tem essa alteração da absorção do fósforo, pode levar a várias coisas, inclusive a arritmia. Por isso que você repõe, dá uma pausa e repõe, mais por segurança. Mas basicamente, Camila, você pode fazer, por exemplo, 2 meses seguidos e depois medir. Entendi, porque não, e também, isso é mais quando é uma dosagem muito alta, por exemplo, dosagem de manutenção não é para acontecer muito isso, né? Não. Quando mantém via oral, dificilmente isso acontece, a menos que a pessoa esteja tomando 50 mil por dia. Eu faço intramuscular 2 meses e depois meço. Quando eu meço vitamina D, eu meço a 25-hidroxi, meço calcitonina, para ter uma noção se o cálcio está indo mais para os ossos ou não. Meço o fósforo e meço o paratormônio. Que medir ela sozinha não tem tanta utilidade, né? Sim, sim, ele não vai dizer nada por si só. Perfeito. E uma última pergunta, e daí eu deixo as meninas falarem. Como que a obesidade, tipo, pode alterar a biodisponibilidade dessa vitamina D? Acredito que seja mais isso, né? Quando você falou que na obesidade a gente também tem risco de baixa vitamina Legal. D. Como que a obesidade, então, influencia na baixa vitamina D? Essa pergunta é muito interessante. Como a gordura, ela capta tudo que é lipossolúvel, então ela pega a vitamina D, as vitaminas D, A, E e K, elas acabam ficando no tecido gorduroso, assim como muitas coisas tóxicas. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que você está emagrecendo. Se ela emagrecer rápido demais, não só essas vitaminas, como também todos esses metais pesados, eles voltam para o sangue. Quando eles voltam para o sangue, aquela pessoa começa a passar mal. É a pessoa que passa mal com o processo do emagrecimento, entendeu? E isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que estar atento. Então, às vezes, você está com um paciente, a gente pega muito paciente aqui que emagrece rápido, né? Mas o paciente começou a relatar muita náusea, 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 muitas vezes não é o remédio. Às vezes é metal pesado.
E tem casos interessantíssimos aqui. Teve uma paciente que eu falei assim, ó, você tá com intoxicação por metal pesado. Perguntei de cada um deles, tal. Havia uma suspeita leve de intoxicação por alumínio, mas eu falei assim, nossa, mas os sintomas que você tem é de intoxicação por mercúrio. Come peixe? Não, não como, não como. Bom, pedi o exame, veio lá, intoxicação por mercúrio. Eu falei assim, mas você come peixe em alguma forma? Ah, eu como uma vez por semana, eu vou e como comida japonesa. E Sim. ali estava o ponto de onde vinha a intoxicação. Peixes, quanto maior o peixe e do mar, mais mercúrio ele tem. Então você pega uma sardinha, ela é mais saudável que um atum, tá? Existem muitos mitos, mitos mesmo, tá? Então uma sardinha hoje ela é mais saudável que um atum. Um atum ele vive muito. E quando ele vive muito no fundo do mar, ele acaba tendo muito mercúrio. E, Claro, porque absorve mais. absorve mais, entendeu? Então, onde que fica esse mercúrio em quem é obeso? Fica no tecido gorduroso. A hora que você emagrece, ele vem todo pro sangue, vem rápido. Interessante, né? Então, Entendi, gostei. Obrigada. então o Nada. obeso ele tem mais dificuldade em absorver a vitamina D, mesmo que quando faz ela intramuscular. Não, não é que ele tem mais dificuldade em absorver a vitamina D. É que quando você faz a vitamina D nele, muito dela vai pra gordura. Então, às vezes você fala assim, nossa, o paciente está obeso, eu acabei de fazer uma injeção de vitamina D, subiu 2, 3 pontos. Por quê? Foi muito para o tecido gorduroso. Se a pessoa está num processo de emagrecimento, eu não me preocupo muito, porque naquele processo de emagrecimento, aquela vitamina D vai voltar para o sangue, entendeu? Entendi. Legal, né? Se tiver pergunta, pode fazer também. Ah, tá. Nenhuma pergunta a mais? Tudo tranquilo. Então, gente, o que eu tinha para falar de vitamina D era isso. Eu vou subir essa aula lá para o nosso YouTube, tá? Para os pacientes também poderem acompanhar. E, e é isso, é legal a gente ter essa noção. Então, quando vocês ouvirem uma pessoa falando assim, nossa, eu vou para academia, não ganho músculo. Oh, você já viu sua vitamina D? Ó, minha imunidade está muito baixa. Você já viu sua vitamina D? Poxa, eu não absorvo nada de vitamina D. Será que você tem um problema de absorção? Se a pessoa estiver acima do peso, olha, muitas vezes ela vai para o tecido gorduroso. Seria legal avaliar o emagrecimento. Entendeu? Então, isso são pontos que vocês já podem falar. Pessoas idosas por causa de osteoporose, tá? Ter esse cuidado, que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é na família da gente. Tá bom? Tá bom. Então é isso.